Fala galerinha, tudo certo? Olha só, tem uma novidade pra contar pra vocês. Não é novidade, todo mundo sabe, Chiquititas voltou ao ar, mas... E eu não tinha gravado nenhum vídeo, nem nada a respeito disso, porque eu queria ter pensado em alguma coisa especial. Porque Chiquititas foi muito especial na minha vida. Então eu pensei, e decidi gravar esse videozinho aqui, através do qual vos falo. Utilizar um português aqui um pouquinho mais difícil, só pra fazer graça mesmo. E o que eu pensei em gravar nesse vídeo? Uma mensagem pra vocês e pro Mosca, porque nesse tempo de gravação e de todas as reprises de Chiquititas eu aprendi muito com o Mosca. Cada vez que eu reassistia e cada cena que eu fazia na época, eu aprendia demais. Isso acho que só hoje eu vejo o quanto eu aprendi. Então, em primeiro lugar, eu proponho a vocês a reassistir Chiquititas como muitas pessoas leem livros. Cada vez que elas leem o mesmo livro, elas descobrem algo novo. Elas veem cenas que elas não tinham visto da mesma forma. Há quem diga que são até livros diferentes quando a gente relê. Então, eu sugiro a você que reassista Chiquititas como se fosse a primeira vez que você estivesse assistindo. E aprenda com Mosca coisas novas que você não tinha aprendido e reforce as que você já tinha aprendido. Porque, assim como Mosca, todas as personagens de Chiquititas têm muito a ensinar pra gente. A gente acha que não, mas eu, por exemplo, os grandes filmes que eu aprendi muito sobre lições de vida foram filmes infantis, filmes da Disney e as novelinhas do SBT, com as quais eu admiro muito e tenho muito orgulho de ter participado de Chiquititas no SBT. Minha gatinha tá aqui embaixo, querendo dar um oizinho pelo visto. Ela sempre fica no meu colo o dia inteiro, me ama e eu amo ela. Então, sem mais delongas, vamos lá. Acho que tem 3 características do Mosca que eu queria ressaltar nesse vídeo, que acho que são características que talvez eu nunca tenha falado sobre ele em outros lugares. A primeira é a resiliência do Mosca. O Mosca é um exemplo de história de superação. O cara era maltratado pela tia, e aí foi viver na rua com a irmã, porque eles viam que era melhor viver na rua do que viver com a tia. E eles acabaram tendo uma falsa ilusão do que era liberdade. E através de pessoas muito especiais na vida dele, que foi a Carol, a tia Sofia e toda a galera do orfanato, ele teve a oportunidade de ver que a vida não era o que ele pensava. Então ele foi resiliente em todos os aspectos. Ele resistiu. É aquele velho ditado, quem espera sempre alcança. E é clichê falar, mas clichê é isso. Clichê são frases tão importantes que foram usadas tantas vezes que se tornaram casuais e usuais e ninguém mais dá bola. Mas eu dou muita bola para esses clichês, essas frases de efeito. Porque se não fossem tão boas, não seriam frases de efeito. Então, cara, não desiste dos seus sonhos, por favor. O Mosca nunca desistiu dos dele, ele alcançou tudo que ele quis e ainda tinha muita coisa pra alcançar, e ele com certeza iria alcançar se tivesse uma continuação de Chiquititas. Porque se tem um moleque com fibra, se tem um moleque que não desiste das coisas, é o Mosca. Então, por favor, seja um Mosca na sua vida. É muito difícil, o Mosca passou por muitas coisas difíceis. Coisas que eu nunca teria imaginado se não tivesse feito parte da vida dele. Então, eu sei que sua vida pode ser muito difícil, mas segue em frente, não desiste. Não desiste. Vai valer a pena. Segunda coisa que eu aprendi muito com Mosca foi que ser líder não é chefe. Isso muita gente fala e eu vi isso no Mosca. Ele conquistou o respeito dos amigos e até dos adultos, porque ele tinha muita responsabilidade e sempre quando ele falava alguma coisa, ele colocava a mão no fogo por aquilo mesmo que ele quebrasse a cara. Então, ele estava sempre junto com a galera, ajudava sempre que possível, e quando ele precisava de ajuda, as pessoas estavam lá para ajudá-lo, justamente porque ele era referência. Ele ajudava as pessoas pela bondade dele, não por querer nada em troca. Então, seja esse tipo de pessoa, por favor. E a última coisa que eu queria falar do Mosca, que eu deixei por último porque eu sabia que você ia falar, Gabriel, você tá ficando louco. O Mosca não era isso não, Gabriel, para de ser louco. É o seguinte, o Mosca sabia ouvir muito bem as pessoas.
Ele era uma pessoa que ouvia muito. O que eu já tô falando? Tá pirado. O Mosca brigava o tempo inteiro, arrumava confusão. Era com paçoca na rua, era com os meninos quando entrou no orfanato. Era depois com os meninos da rua. E aí depois os vizinhos que moravam na rua. E aí voltava com as meninas. Aí depois brigava com o adulto. O que você tá falando? Que o Mosca ouvia muito. Galera, vamos lá. Não confunda ouvir muito com não ter um posicionamento muito forte. Muitas vezes nós temos posicionamentos muito fortes e no calor da emoção a gente acaba dando a impressão de que a gente não ouviu tanto. Mas repara o quanto o Mosca foi ficando maduro. Ele foi uma das personagens que mais ficou madura durante todo o processo de Chiquititas. Porque por mais que ele discordasse de algum adulto, ou de algum amigo, ou de alguma amiga do orfanato, ao longo do tempo, tudo que ele era criticado, tudo que falavam que ele fazia de errado, ele foi consertando durante a trama. Talvez num passo de 1 capítulo, 5 capítulos, 10 capítulos, 100 capítulos, que 100 capítulos é muita coisa, praticamente meio ano. Então, meio ano de teledramaturgia. Então, ele foi se transformando muito ao longo do tempo. Talvez tenha sido bastante por inconsciente, mas de qualquer forma dá pra aprender muito com Mosca. Repara nesses 3 itens que eu falei, enquanto você está reassistindo os Chiquititas, e me conta depois se você percebeu isso que eu também percebi nele. Beijo!